Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou falando com vocês aqui no mês de março de 2025. Eu me chamo Daniel Chaves, sou professor da Universidade Federal do Amapá, também trabalho no projeto Samaúma Tech, como parte da equipe que trabalha fornecendo os conteúdos e as capacitações. E o motivo de eu estar falando com vocês agora aqui é o motivo da exposição desse conteúdo que a gente vai ministrar com vocês nas nossas sessões. Ele é um conteúdo voltado para a inovação, para o empreendedorismo, para o que diz respeito à nossa capacidade de atuar enquanto professores, enquanto responsáveis por administrar conteúdos com as nossas turmas e, ao mesmo tempo, para que a gente possa amadurecer não só a questão do conteúdo e da transmissão do conhecimento em sala de aula, mas também as possibilidades do que representa fazer inovação e desenvolver habilidades de empreendedorismo no ambiente escolar. Isso implica em uma visão ligeiramente aditiva, adicionada, a respeito do papel que docentes da mais variada ordem, nos mais variados níveis instrucionais, ocupam dentro das suas instituições de ensino. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente tem uma possibilidade muito nova e muito recente, algo que está acontecendo como uma revolução científica, de trabalhar com algo além da transmissão de conhecimento. Naturalmente, era concebido que o ambiente natural da ciência e da tecnologia eram os institutos de pesquisa e eram as universidades, especialmente as públicas. Essa é uma realidade que nos últimos 30 anos tem se transformado de forma muito acentuada. Por quê? Porque, primeiro, o ecossistema das universidades privadas e das atividades privadas de ciência e tecnologia tem ocupado um papel muito significativo, não só as universidades privadas, mas startups, empresas e uma série de outras entidades de direito privado, criaturas que vêm desenvolvendo tecnologia, empresas, associações, cooperativas, têm cada vez mais povoado esse espaço, esse ecossistema da ciência e tecnologia. E, por outro lado, não só no desenvolvimento do que representa essa mudança de padrão de comportamento do ponto de vista do ensino superior e da pesquisa dos institutos, mas a capacidade tecnológica de experimentação, as oportunidades de acesso à tecnologia, para além desse nível institucional do ensino superior ou da pesquisa profissional, vem cada vez mais se capilarizando e assumindo um papel importante no ensino médio e no ensino fundamental. Eu quero dizer com isso que a gente está cada vez mais fazendo o ambiente escolar ser um ambiente científico-tecnológico, de experimentações, de introdução de metodologias, ou seja, de tudo que constitui esse campo da inovação. Assim sendo, o que a gente vai trabalhar com vocês nesse módulo, especialmente de forma presencial, mas também aqui fazendo um panorama bastante sucinto, conciso e objetivo, é que a gente tem uma mudança científico-tecnológica, uma revolução acontecendo. Essa mudança acontece nesse panorama de transição geracional, mas também de transição dos padrões tecnológicos, comunicacionais e, não menos importante, dos padrões do que a gente compreende como conhecimento. O conhecimento no mundo de hoje está cada vez menos domesticado, ou seja, ele está cada vez menos preso, está cada vez menos pré-determinado às balizas do que os ambientes institucionais e os profissionais com alta qualificação têm para oferecer. Eu não quero dizer que os ambientes de pesquisa nem os profissionais de alta qualificação não são relevantes, é claro que são. Eles fazem com que a experiência da pesquisa científica tenha uma perenidade e, portanto, tenda a ter uma maturidade respeitável. O ponto central é que jovens,
jovens empreendedores, jovens cursistas, jovens professores e outros ambientes também têm experimentado viver essa quarta revolução industrial que a gente vive nos dias de hoje. Além disso, a estrutura do conhecimento vem cada vez mais sendo alterada por essa desparlamentarização, por essa não domesticação do conhecimento, fazendo com que, por exemplo, a gente tenha acesso a diversas outras formas, e isso é muito importante tratar com vocês, porque talvez aqui a gente esteja diante de uma questão central e vertebral para entender a realidade do mundo do conhecimento hoje, que é essa transição na direção de uma perda significativa do monopólio do conhecimento nas mãos de pesquisadores e professores com senioridade, com alta ou média qualificação. Os nossos alunos, bem como eu e vocês, vamos poder acessar qualquer conteúdo sobre qualquer assunto hoje, com algum grau de acuidade, ainda por descobrir, variando de tema para tema. É claro que física quântica, é claro que matemática complexa, é claro que sistemas de pesquisa mais complexos exigem pessoal profissional, mas hoje você consegue achar muita coisa que você antes não achava, sem ter que sair de casa, sem ter de se mover, na palma da sua mão ou na tela do seu computador ou em todos os dispositivos que você vai ter na sua casa. Então, a tecnologia fez com que o mundo do conhecimento encarasse uma pulverização e, consequentemente, uma polinização maior desse conhecimento. O professor ou a professora, como o gestor, o detentor, o doutrinador desse monopólio, desse cubo que nos cerca, chamado sala de aula, ele está cada vez mais tendo de lidar e tendo que se adequar a uma realidade na qual as coisas acontecem também na internet, também fora de sala e em diversos outros ambientes. Isso não é um problema, isso é uma questão metodológica cuja qual a nossa geração vai ter de enfrentar. E esse enfrentamento não precisa ser conflitivo. A gente pode entender que trazer novos bens, serviços, técnicas, metodologias, novos conhecimentos para enrobustecer a nossa sala de aula e conectá-la com o mundo, na verdade, são uma grande oportunidade que a gente tem disponibilizado por esses meios tecnológicos. O que eu quero dizer com isso, pessoal, é que o que pode parecer ser um enorme problema também pode ser uma solução. O que faz com que os alunos usem o celular ou usem outras tecnologias, seja na sala de aula ou fora dela, também pode ser uma oportunidade para algo inovador que nos conecte melhor com esses alunos, que conecte a nossa aula melhor com o mundo. Tudo é uma questão de olhar como esse copo pode estar meio cheio, meio vazio. A gente tem uma enorme polêmica a respeito do uso de tecnologias em sala de aula e de como a gente vai organizar os nossos conteúdos a serem transmitidos, os nossos valores a serem transmitidos, a nossa formação instrucional a ser transmitida para os alunos. Mas o que eu quero deixar como uma mensagem preliminar para a gente entrar na semana que vem no curso é que não necessariamente a gente tem a tecnologia como inimiga. A tecnologia pode ser uma grande aliada. Ela pode ser um instrumento que ajude a gente a ter serviço mais eficaz, a ter modelos mais inovadores, a ter uma maior conexão com a empregabilidade do conhecimento, com a civilidade do conhecimento, com a interconectividade que o conhecimento tem. Então, essa é uma mensagem que eu considero extremamente importante. A gente vai ver nesse módulo que inventar é uma coisa, criar é outra e inovar é outra. Tudo isso fazendo parte de uma cadeia de experiências cujas quais a gente vai poder se apropriar de diferentes maneiras, desde uma aula inventiva, onde os alunos criem, até os laboratórios de ciência, até o estímulo à criatividade e, por que não, a implementação de tecnologias e técnicas que a gente conhece como eficazes. A gente também vai ver aqui que esse ato de inovar tem uma diversidade muito grande de possibilidades. Eu estou deixando à disposição de vocês aqui no Samal Matec uma possibilidade para que a gente veja que a inovação incremental ou aditiva, que é muito comum, ela vai fazer parte do nosso dia a dia. Enquanto isso, a gente vai ter a inovação fora de série, no outro polo, muito complementar, mas destacado, na qual a disruptividade, o avanço tecnológico que transforma por completo também vai fazer a diferença. Como tudo em ciência, não tem inovação pobre.
Não existe pobreza em inovação. Existe, na verdade, uma fundamentalidade complementar entre os diferentes tipos de tecnologia, cada qual cumprindo um papel relevante num processo social, num processo mercadológico ou num processo educacional. Tudo bem? Vamos seguir em frente. A gente vai ver que, da mesma forma que a gente tem variados tipos de inovação, a gente também vai ter variadas origens ou estímulos ou formas de conectar as coisas para gerar algo inovador. A gente vai poder ter a inovação de baixo para cima, feita por uma base social, por um grupo de pessoas interessados em criar de forma espontânea, e a gente vai ter um outro modelo muito mais simples e tradicionalmente reconhecido, que é a inovação do fabricante, a top-down, que é diferente da outra, que vem de baixo para cima, bottom-up. A gente vai ver nesse material também, que eu vou disponibilizar, e nessa sessão que a gente vai se encontrar, as coisas, vamos dizer assim, que a inovação precisa, para alguém inovar ou alguém trazer algo que seja interessante, seja de forma aditiva, incremental ou de forma disruptiva, é sempre muito necessário olhar a objetividade da necessidade, ou seja, a gente precisa prospectar o que a gente está chamando de uma tecnologia necessária. A gente só cria ou inventa algo que vai ser apropriado, vai virar inovação, se tiver uma utilidade para alguém além da gente. E quanto mais pessoas puderem ser usuárias ou usufrutuárias de uma inovação, melhor. A gente também vai ver que, para desenvolver uma tecnologia, não basta boa vontade e necessidade, a gente precisa de pessoas competentes, com a capacidade tecnológica relevante. E, por último, pessoal, a gente precisa de recursos, não só os humanos, mas os recursos materiais também para desenvolver. Algo extremamente importante, que eu acredito que vai fazer parte fundamentalmente do nosso curso, é entender que a diversidade é um signo de mudança, que o que a gente está chamando de inovação é algo que está intrinsecamente associado à capacidade da gente reconhecer que o que a gente faz na Amazônia, no Nordeste, no Centro-Oeste, também é inovação, tanto quanto um grande centro do Brasil, seja no Centro-Sul, seja no Sudeste. Eu quero dizer para vocês que entender a riqueza que um ecossistema social e cultural tem para gerar tecnologias passa invariavelmente pelo reconhecimento da sua diversidade. Ou seja, a gente só vai conseguir entender o que cada contexto social, econômico, cultural e educacional tem para oferecer para o mundo e pode inovar, se a gente tiver a capacidade de reconhecer que ele tem um valor próprio e, portanto, ele é diferente dos outros. E essa diferença é riqueza. Da mesma forma que a gente vai ver várias culturas aqui, vários exemplos de tecnologia. E, por último, um elemento que eu queria destacar com vocês é o elemento do que a gente chama de uma arquitetura de sistemas de inovação. Além da gente olhar o que é inovação, como ela tem relação com cultura, com sociedade, com educação, com valores, a gente também vai olhar aqui como que ela tem a ver com uma necessidade em ser estruturada. Claro que a criatividade é espontânea e sempre será espontânea. As criações do espírito humano, conforme a nossa lei de inovação diz, elas vão invariavelmente tratar de algo que tem que ser feito por uma pessoa ou por um grupo de pessoas de forma livre. Mas, ao mesmo tempo que essa liberdade precisa acontecer, uma estrutura que envolve os setores do conhecimento, os setores produtivos, os setores governamentais. A gente vai mostrar para vocês o quanto é extremamente necessário para que a gente possa entender melhor como um sistema pode se tornar mais desenvolvido, mais inovador. Até porque o que a gente está chamando de diversificação, de valoração, de reconhecimento de tecnologias e capacidade da gente fazer com que as nossas escolas, os nossos institutos de pesquisa, as nossas universidades, os nossos municípios, as nossas comunidades, os nossos bairros sejam mais inovadores e consigam alavancar positivamente o desenvolvimento, porque a inovação para o desenvolvimento é o nosso motor aqui. Esse processo complexo e dinâmico, ele precisa de um apoio ou de um conjunto de paramentos e de instrumentos que não são ornamentais, não, eles são paramentais, eles ocupam um papel na estrutura. Então, a gente vai olhar tudo isso com muita atenção e vai olhar especialmente de forma bastante sensível no que diz respeito à capacidade que a gente vai ter de cada contexto, de cada lugar, de cada variedade de cultura
poder ser inovadora, seja a ribeirinha, a quilombola, a urbana, a indígena, a afro-remanescente, seja a urbanoide, num grande centro ou numa cidade, como as nossas cidades do Amapá, todo lugar pode ser desenvolvido, todo lugar pode inovar, basta que ele se estruture, que ele estimule a criatividade, que a gente tenha a absorção, que a gente se aproprie das tecnologias que vão fazer isso acontecer. A gente vai olhar que, portanto, não tem como a gente inovar sem cooperar, tudo bem? A gente sempre tem como inventar, mas inovar é diferente de inventar. Inovar é pegar uma invenção e botar ela para o mundo real usufruir, para a prática, e isso exige que pessoas cooperem, que instituições cooperem, que indivíduos ou grupos ajam em conjunto. E a gente vai ver também, é claro, um conceito que nos é bastante caro, o de inovação social. Ele é muito importante, ele é muito sensível, porque essas necessidades, para que a gente possa saciá-las do ponto de vista social e não só mercadológico, vão ter diferenças muito sensíveis. E a gente vai olhar essas diferenças porque nós temos uma missão econômica na inovação, mas nós também temos uma missão educacional. E aqui é esse, principalmente nesse último caso da educação, o nosso foco é estimular vocês a serem pessoas, profissionais, professores, exemplos, líderes de times que envolvam esses jovens, que envolvam a comunidade, que envolvam o ambiente escolar, na direção da inovação ter cada vez mais aderência no contexto social. Daí a inovação social como conceito. A gente vai precisar trabalhar muito habilidades como adaptabilidade, e a gente também vai precisar que as nossas organizações, as nossas estruturas, sejam as chamadas estruturas inteligentes, estruturas que sejam capazes de ter soluções para melhorar, para atualizar, para melhorar os serviços públicos de forma eficiente. Então, a gente vai ver tudo isso, vai olhar os limites do desenvolvimento, vai olhar o que a gente esperava do futuro e o que o futuro aconteceu. A gente vai olhar muito atentamente para o nosso Estado, pensando sempre do bairro, da comunidade, do município, do Estado, da Amazônia, do país, porque tudo isso está conectado, né, pessoal? E a gente vai entender a importância do desenvolvimento feito por nós e não pelos outros. Porque o mais importante são as pessoas e principalmente as nossas pessoas. É a nossa capacidade de tornar humana a tecnologia, para que ela possa melhorar o bem-estar social, o nosso bem-viver, que é muito, provavelmente, a nossa maior meta. Muito mais do que dinheiro, muito mais do que tecnologia, muito mais do que qualquer coisa. Sem pessoas vivendo bem e felizes, as tecnologias cumprem um papel, a inovação cumpre um papel menor. Então, eu e o André vamos trabalhar com vocês nesse módulo. Queria agradecer muito a atenção preliminar de vocês. Estou voltando aqui para o início do conteúdo, no qual a gente vai discutir o impacto social como uma possibilidade da inovação tecnológica. Muito obrigado a todos. Eu me chamo Daniel Chaves. Estou terminando esse vídeo para vocês. Estamos à disposição para conversar por todos os canais. E eu queria agradecer novamente a coordenação do Samomatec nos oportunizar estar aqui conversando com vocês, e a gente já vai estar pessoalmente juntos. Muito obrigado.